Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E mais uma vez nós vamos fazer um vídeo dele, que já fiz react aqui no canal dele, vamos fazer de novo. Você gostou muito, então a gente vai repetir, porque é sem dúvida alguma um dos gênios desse mundo, uma pessoa que tem uma inteligência, uma cultura, uma capacidade de sintetizar coisas difíceis para a gente entender. Eu estou falando, claro, do professor Adalto Lourenço, esse grande professor Adalto Lourenço. É sempre uma honra fazer reacts aqui no canal dele. E quem sabe um dia a gente não tem ele aqui no canal, né? A gente não conversa com ele. Vai saber, né? Depende de você aí. Curte aí, compartilha, quem sabe chega nele e a gente possa fazer aí, sem dúvida alguma, uma live aqui com o professor Adalto, que seria incrível. Tá bom? Mas enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo react aqui e eu sei que você vai gostar, porque você gostou do outro vídeo também. Vamos juntos compartilhando aí todo esse conhecimento, esse estudo. Ele vai falar da Arca de Noé, então fica aí até o final, porque é sensacional, tá bom? Vamos nessa! Por que será que os nossos índios têm o olho ligeiramente puxado? De onde eles vieram? Acho que foi 2001, 2002, 2003 por ali, na revista FAPESP, saiu um artigo muito interessante dizendo o seguinte: bastou uma única viagem, mostrando como os nossos primeiros colonizadores, são os que nós chamamos nossos índios, como eles teriam chegado até aqui por meio dessa ponte que havia lá em cima. Então é necessário nós conhecermos um pouquinho dessas muitas áreas da ciência para a gente poder tratar de temas como esse do dilúvio, porque senão vira história da carochinha. Deixa eu citar para vocês, para nós entendermos um pouquinho mais, eu vou entrar no dilúvio. Pergunta: como será que Noé conseguiu construir a arca? Eu sei que tem uma novela saindo por aí, eu já coloquei alguns vídeos no YouTube falando a respeito lá, no meu canal, mas assim, vamos parar e pensar um pouquinho. Como que Noé conseguiu construir uma arca? Rapaz, tinha tecnologia? Quer ver como é interessante? Imagina que caísse um asteroide no planeta Terra hoje, e os únicos sobreviventes fôssemos nós, só nós aqui, ninguém mais. Amanhã é segunda-feira. Alguém daqui sabe como fazer papel higiênico? É só ir comprar. Aonde, meu amigo? Onde você vai comprar papel higiênico? Não, eu olho lá no Google. Google? Não tem eletricidade, não tem internet. Rapaz, como é que nós vamos viver essas próximas semanas e meses? Alguém sabe fazer garfo e faca? Fazer panela? Tem algum escoteiro aqui que pelo menos saiba fazer fogo? Percebe a situação? Agora, não é interessante? Nós conhecemos celular, forno micro-ondas, fogão, vaso sanitário, papel higiênico. Então, o que nós vamos tentar fazer? Daqui para frente a gente vai tentar reproduzir essa tecnologia que nós conhecemos. Mas no começo vai ser bem estilo o Homem das Cavernas, não vai? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo recuperar um pouco daquela tecnologia que existia e que nós perdemos por causa da queda do asteroide, certo? Houve um grande dilúvio. Vamos fazer a analogia. Um asteroide caindo e destruindo tudo. Muita tecnologia antes, depois um pouquinho dessa tecnologia começa a aparecer novamente. Só um pouquinho, vai aumentando. Houve um grande dilúvio. Tecnologia antes, vamos estudar as civilizações que vieram logo depois do dilúvio para ver quais foram as tecnologias que eles conseguiram avançar. Para isso você pode pegar a civilização Harappiana, que é uma civilização que existiu no passado ali no rio Indo, que fica entre o Paquistão e a Índia. Mais ou menos 4.200 anos atrás, por aí é a datação que eles têm tido. Esse pessoal já tinha vaso sanitário, todo o sistema das suas cidades de infraestrutura era todo esgoto subterrâneo e água subterrânea. Eles usavam até mesmo filtro de carvão ativado para filtrar a água. Eles já faziam tratamento de canal nos dentes do siso. Nós temos esqueletos mostrando isso. Eles tinham uma linguagem altamente sofisticada. Isso é um pouquinho do que sobrou da tecnologia que havia
antes do dilúvio. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, Noé não tinha tecnologia para construir uma arca. Eu falei, rapaz, nós brasileiros não, a gente construiu uma caravela igual do Pedro Álvares Cabral, coitadinha, quase afundou, né? E eu brinco com o pessoal assim de boa, tá? Bem de boa. Noé era fazendeiro, ele construiu a arca. Os engenheiros construíram o Titanic. Vamos conversar. Por isso que é importante a gente ter uma noção a respeito disso. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da pessoa de Noé, só para a gente entender. Eu sei que tem muita gente que não gosta de genealogia, e geralmente você lê a Bíblia, lê o capítulo 1, 2, 3, 4, você lê só. Pessoal, vou dar uma paradinha aí só para falar uma coisa. Como é doido isso, né? Eu não sei se você teve essa impressão na hora que você está agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, né? Está assistindo esse react. E antes, deixa eu lembrar, a gente não vai reagir o vídeo inteiro. Se você quiser assistir o vídeo inteiro, e por favor assista o vídeo inteiro, porque isso é uma preciosidade. Então você assiste, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou colocar o link do canal para você estar indo lá e assistindo na íntegra, tá bom? Não se esqueça disso, eu gosto de avisar como a gente faz os reacts aqui no canal. Mas eu estava assistindo aqui com vocês, eu não sei se você teve o mesmo pensamento, mas olha só que interessante. Quantas vezes a gente se pergunta nas coisas que tem no mundo, pirâmides, enfim, como que esses caras tinham tecnologia, né? E aí a gente começa a pensar um monte de coisa, né? Inclusive coisas extrasensoriais e tal. Só que o lance é o seguinte, galera. Olha que interessante. Se esses caras tinham... Porque a gente não tem conhecimento dessa galera, do pessoal antes do dilúvio. Como eram essas comunidades? Como funcionava a humanidade naquela época? Como que era? Até onde ela chegou no momento do dilúvio? Não é? Se teve um dilúvio, existem algumas teorias em relação a isso, alguns teólogos, uns falam uma coisa, outros falam outra, tal, mas você pode aprofundar, pode estudar mais, você vai entender que pode ser que Deus olhou para o mundo naquele momento e o que ele realmente viu não foi legal, a ponto dele trazer o dilúvio. Agora, como era o homem naquela época? Como era a humanidade naquela época, tecnologicamente falando? Qual expertise essas pessoas tinham? O Adalto vai falar mais aí. Mas isso me acendeu uma ideia muito, muito interessante, muito brilhante. Porque, eu não sei você, mas a gente nunca parou para pensar nisso. Pô, peraí. Os caras podiam ser ferradão lá atrás, cara, antes do dilúvio. Já tem uma tecnologia super avançada e esses dados que o professor Adalto traz corroboram para isso que a gente está falando aqui. Então não é de se estranhar que tenham construções, coisas do nosso planeta que foram achadas e vão ser achadas ainda, provavelmente, que sejam, nos deixem espantados. Não é, não é absurdo pensar isso com essa forma que o professor Adalto está colocando da galera antes do dilúvio. E que elas trazem uma memória tecnológica, uma memória de sociedade, uma memória humanitária para o pós-dilúvio, que começa a se revelar. Ele dá até o exemplo aí do asteroide. Se acontecesse hoje, provavelmente a gente não ia conseguir na hora fazer novas tecnologias como a gente faz hoje, mas com certeza isso ia aparecer com o decorrer dos anos. Então, assim, cara, é muito louco pensar nisso, né? Mas vamos deixar o professor Adalto falar, né? Vamos deixar o professor Adalto falar. Só até a metade do 4, porque a outra metade do 4 para frente é a genealogia de Adão através do seu filho Caim, certo? E quando você chega no capítulo 5, é a genealogia de Adão através do seu filho Sete. As pessoas me perguntam com quem casou Caim, mas ninguém me pergunta com quem Sete casou. Sete teve que casar também, porque na genealogia diz que ele teve filho, o primeiro filho dele chamou Enos, e depois teve outros filhos e filhas. Ele teve que casar, casado com alguém. Então é importante nós entendermos essa ideia dessa genealogia, principalmente a do capítulo 5, porque ela nos dá alguns pontos muito importantes. Só para você ter uma ideia, se você for somando as datas ali, tem um negócio muito legal, você vai perceber que praticamente Enoque, que foi o bisavô de Noé, ele nasceu no ano 622 depois da criação de Adão. Ou seja, 622 anos. Espera aí, Adão viveu quantos anos? Eu sei, lembrei, você nunca leu a genealogia, não tem problema, desculpa. Adão viveu 930 anos. Espera aí. Se Adão viveu 930 e Enoque, que foi o bisavô de Noé,
nasceu no ano 622, então Adão não tinha morrido quando Enoque nasceu. Se Enoque precisasse saber alguma coisa, ia perguntar para Adão. Adão, me continua aquele negócio lá da criação. Ô, meu tataraneto. Maior prazer, deixa eu contar. Ó, tá vendo? Eu não tenho nem umbigo. Fui criado. Minha esposa Eva também. Percebe? Se você olhar um pouquinho mais, e é bem legal ali, daí se você pegar, no caso, Matusalém. Matusalém foi o avô de Noé. Matusalém nasceu no ano 687. Peraí. Adão morreu no ano 930. Então o avô de Noé deve ter conhecido Adão pessoalmente também. Rapaz, que coisa. E se você pegar o pai de Noé, que foi Lameque, Lameque nasceu no ano 874. Lameque tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que legal Noé chegando para o pai dele e falando, ô pai, me conta aquela história da criação de novo. Ah, claro, meu filho. Ó, um dia fomos o seu avô e seu bisavô conversar com Adão pessoalmente. Para tirar as dúvidas da família. Sabe? Foi muito legal ele dizendo como Deus o fez do pó da terra, o que aconteceu lá no Éden durante os anos que eles moraram lá, e a lista vai. Imagina algo que é fascinante, porque o filho de Noé, chamado Sem, ele nasceu no ano 1558. Nem Lameque, nem Matusalém haviam morrido ainda. Já pensou Sem chegando lá e falar, ô Bisa Matusa, me conta a história de novo lá. Claro, meu neto, com o maior prazer, o bisneto no caso aí, com o maior prazer. Sabe, percebe? Você tem Sem, que nasceu 98 anos antes do dilúvio, tendo a oportunidade de conversar com seu avô e bisavô, que conheceram Adão pessoalmente. Agora sabe o que é fascinante? Quando Sem, filho de Sem, filho de Noé, faleceu, Isaac tinha 50 anos de idade. Já pensou que legal? Se Isaac precisasse saber de alguma coisa, manda um servo lá, vai lá conversar com Sem, pergunta de novo se ele tem certeza. Ó, fala para o Isaac o seguinte, eu conversei com meu avô, com meu bisavô, e eles me contaram a história, eu estou passando exatamente do jeito que eles passaram. Agora eu vou deixar você fazer o resto da continha. De Isaac até Moisés são quantos anos? Você vai saber por que a história chegou até nós tão precisa. Percebe? É muito, muito importante nós entendermos essa dinâmica, porque senão a coisa fica meio perdida. Ó, só para você ter uma ideia, Enoque tinha 308 anos de idade quando Adão faleceu. Matusalém tinha 243 anos. O Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos, e Noé nasceu 126 anos depois de Adão ter falecido. A história da Bíblia é muito próxima. Por que você acha que Deus deixou genealogia para a gente? Eu entendo que tem muita gente falando, não, mas as genealogias não estão completas. Rapaz, então Deus é um perverso. Por favor, ele não é. Só um adendo aí, galera. E é aquela pergunta também, né? Você vê, além de Deus deixar tudo muito próximo, você percebe também, de repente, essa questão dos caras viver 200 e tantos anos, 300, 700, 800, foi proposital nessa época justamente por isso, para que uma geração atingisse a outra e passasse a história de uma forma onde nós pudéssemos hoje ter tudo bonitinho, né? Bem confiável como nós temos hoje. Impressionante. Vamos seguir então, vamos lá. Mas por que Deus deixaria um negócio incompleto com datas? Se ele não quisesse que a gente fizesse cálculo, ele não colocaria números. Só põe lá, Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança, deu a ele o nome de Sete. Depois que teve Sete, teve ainda outros filhos e filhas. Pronto, passa para o próximo. Se faltou alguma coisa, ninguém vai calcular nada. Mas se Deus colocou números, é para que a gente calcule. Tem até um livro, né, na Bíblia. E Deus não é Deus de confusão. Então esse homem Noé, primeiro, estou só falando um pouquinho a respeito dele, que é uma pessoa muito interessante. Quando você olha assim, lá no capítulo 5, diz o seguinte, que Matusalém teve um filho, e esse filho literalmente deu ele o nome de Lameque, que foi o pai de Noé. Mas depois que Lameque nasceu, Matusalém ainda teve outros filhos e filhas. Então Noé tinha tios e tinha tias. E a Bíblia nos diz que Lameque, pai de Noé, depois que Noé nasceu, ele ainda teve outros filhos e filhas.
Isso mostra que Noé tinha o quê? Irmãos e irmãs. Não era de uma família comum, como eu e como você. Então, se nós pegarmos Noé e olharmos, você vai perceber que Noé tinha tios e tias, provavelmente primos e primas, tinha irmãos e irmãs, provavelmente sobrinhos e sobrinhas. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que só Noé e sua família entraram na arca? Mas cadê os tios e as tias? Onde estão os primos e as primas, sobrinhos e as sobrinhas? E o pai de Noé? Isso aí a gente sabe. O pai de Noé, isso eu vou deixar para você fazer a continha. Quantos anos antes do dilúvio ele morreu? A novela está errada, tá? O pai de Noé faleceu, vou dar para você. Não, é de 5 para menos. 5 anos antes do dilúvio para menos é quando o pai de Noé faz os cálculos. E o avô de Noé? O avô de Noé, o Matusalém. O Matusalém faleceu no ano do dilúvio. Por isso que nem ele, nem o pai de Noé entraram na arca. A mãe de Noé, não sabemos, a avó de Noé também não. A sogra, é óbvio, isso não vou tratar disso, a gente deixa para outra só de zoeira, tá? Só brincadeira. Percebe? Noé era de uma família como a gente. Agora imagina Noé, toda essa bagagem que ele recebeu do seu avô, bisavô, seu pai, foram homens que foram contemporâneos de Adão. Imagina a informação que isso não chegou até ele. Eu só estou colocando para vocês, porque as pessoas têm muita dificuldade quando a gente fala do dilúvio. As pessoas pensam assim, Noé, aquele homem arcaico, sabe, homem das cavernas e tudo mais. Pessoal, se você ler a genealogia no capítulo 4 de Gênesis, ali nos é dito que o sétimo depois de Adão, Tubal-Caim, o sétimo não, foi o oitavo, ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Isso daí se deu mais ou menos 800 anos antes do dilúvio. Já imaginou? 800 anos antes do dilúvio, já tinha mineração, siderurgia, metalurgia, todas essas coisas rolando. Peraí, como é que você faz um instrumento cortante mesmo de bronze? Porque bronze é uma liga. E se a proporção não estiver correta, ele perde o corte rapidinho. Se eu te mandar lá para o estado de Minas Gerais, tem bastante minério de ferro. Você sabe o que é minério de ferro? Se você chegar lá no chão e olhar, você sabe o que é? Você sabe como transformar aquele negócio vermelho em faca pelos processos de oxirredução? Talvez você não, mas Tubal-Caim sabia. E ele fazia isso. Percebe? Havia tecnologia na época de Noé. É possível ver pela tecnologia que existiu depois, civilização harapiana, que eu citei para vocês, e antes. A Bíblia fala, uma grande tecnologia. Então é muito legal quando a gente entende um pouquinho a respeito dessa temática toda aí do dilúvio. Eu queria dar alguns detalhes para vocês. Primeiro eu só dei esse pano de fundo aí com Noé, para a gente poder entender, porque é bem importante isso. Porque nós precisamos ler a Bíblia como ela foi escrita. Primeiro ela foi escrita para que nós entendêssemos nós a entendêssemos historicamente. Daí nós vamos tirar as aplicações espirituais ali também. É que nós geralmente não fazemos isso. Nós usamos a Bíblia só para coisas espirituais. O machado flutuou. Meus irmãos, o teu carro vai flutuar naquela inundação. Em nome de Jesus. E o carro afunda. Deus fez o machado flutuar. Ele não disse que ia fazer o teu carro flutuar. Muitas vezes nós, assim, eu estou compartilhando isso rapidinho, porque tem pessoas que chegam e falam assim, mas nós oramos tanto para Deus curar aquele irmão, aquela irmã, e ele morreu. Eu falo, não, Deus respondeu, totalmente curado. Pergunta para esse irmão, se essa irmã, se fosse possível, se eles queriam voltar. Mas nem pagando, de forma nenhuma. Aqui nós cristãos somos assim meio interessantes, só estou criando um pequeno parênteses, quer ver que legal? Quem daqui gostaria de ir para o céu? Quem quer ser o primeiro? Percebe? Agora mudou um pouquinho, eu também estou na lista. Se quiser passar a tua senha para mim, eu vou para frente, não tem problema não. Afinal de contas, nós cremos que o céu é aquele que ele diz ser ou não? Percebe? É que a vida, né, para a gente, por pior que seja, ainda está tão boa que nós esquecemos de orar o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Tem muita iniquidade nesse planeta. Tem muita coisa errada acontecendo, Senhor. Teu nome está sendo blasfemado, tua palavra não é mais obedecida. Uau. E a lista vai. Uau! Noé viveu nesse contexto, na geração. Liçãozinha de casa, livro de Judas,
tem um capítulo só, penúltimo livro da Bíblia, tem o que o bisavô de Noé falou da geração dele, cerca de quase 900 anos antes do dilúvio. Arredonda para 1000 anos antes do dilúvio. Procure em Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Não vou dar o versículo, porque você vai ler o capítulo inteiro. Você vai achar, tá? Falando a respeito de Enoque. Assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Dá uma olhadinha como é que era a geração de Enoque. Ele era o 7º, Noé foi o 10º. Dá uma olhadinha como é que era a geração, a impiedade que havia naquele mundo. E pessoal, se você quiser ter uma noção, e eu estou fechando aqui essa parte do Noé, que é o seguinte, quer ter uma noção quão mal era aquele mundo? Quantas pessoas sobreviveram de toda a humanidade? 8. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Ninguém mais escapou. Ninguém. Uma pomba voa em média mais ou menos 1000 quilômetros num dia. É normal. Vamos imaginar que a pombinha que Noé soltou, lembra a primeira vez ele soltou, ela vai e volta porque ela não achou lugar para pousar. Então ela vai e volta. Vamos imaginar que ela tenha voado 300 quilômetros e voltado 300 quilômetros. Para ser bem razoável. Daí a gente pega ali nas montanhas do Ararat, você faz um círculo de 300 quilômetros em volta e mede quantas montanhas, conta quantas montanhas estão ali. Você vai perceber que existem pelo menos 6 montanhas que estão, o pico delas está a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar. Peraí, se a pombinha voou e não achou lugar para pousar, significa que o topo dessas montanhas estava coberto. Se o topo dessas montanhas estava coberto, a pergunta é quanto da superfície da Terra então estaria coberto? Para isso tem um negócio que a gente chama de curva ipsográfica. Mostra quanto de superfície do planeta acima do nível do mar existe. Então você pega 0 metro, 100 metros, 200 metros. Quando você chega nos 3.600 metros, você vai perceber que 99% da superfície do planeta Terra está abaixo de 3.600 metros. Significa que se essas montanhas estivessem cobertas, e a pombinha não chegou lá, quer dizer, ela chegou, mas não conseguiu pousar, o que teria que fazer? O que teria que ser a conclusão? Que o planeta estava embaixo d'água. Qual seria o resultado de um planeta embaixo d'água? A resposta é simples, muita água, muita lama, tá? Sedimentos. Você tem a Terra girando e a Lua girando ao redor da Terra, produzindo maré alta e maré baixa. Maré alta, você tem uma coluna d'água maior, então você tem uma compressão nos sedimentos que estão lá embaixo. Maré baixa é menor, pressão menor nos sedimentos, você tem uma descompressão nos sedimentos que estão lá embaixo. Pressão, descompressão, isso é sedimentologia, a gente percebe que é assim que se formam camadas sedimentares. É por isso que o planeta Terra está cheio de camadas sedimentares. Rochas de camadas sedimentares. Em todo lugar. Principalmente se é uma de transição, tá? Que onde você encontra rochas sedimentares só daqui para cima, dali para baixo não tem mais. Você encontra fóssil daqui para cima, dali para baixo você não encontra mais. Muito interessante. Não somente isso, se você pegar, por exemplo, isso que a gente faz em laboratórios, você pega um peixe, o peixe tem a mesma densidade da água, tá? Se a densidade fosse maior, ele afundava, se a densidade fosse menor, ele flutuaria. Um anfíbio dentro d'água tem uma densidade um pouquinho menor do que a densidade do peixe. Um réptil dentro d'água tem uma densidade que é um pouquinho menor do que a densidade do anfíbio, dentro d'água, obviamente. E aves e mamíferos têm densidades menores do que as dos répteis. Se tivesse ocorrido um dilúvio no planeta Terra, tá? E animais tivessem sido mortos no meio dessa grande inundação, e tivessem misturados no meio dessa água e lama, com essa maré alta e maré baixa, o que aconteceria ao longo dos meses é o seguinte: organismos vivos com densidade maior afundariam, organismos vivos com densidade menor ficariam mais próximos da superfície dessa lama toda, dessas camadas sedimentares. Qual a ordem? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, geológica. Isso se chama lei da esmentologia. Legal.
A Bíblia diz que as áreas tamadas da coluna geológica. Então, todo esse negócio mostra que esse planeta já esteve embaixo d'água. Literalmente. Daí uma outra pergunta é, da onde veio toda essa água? E para onde teria ido toda essa água? Muitos cristãos, quando leem a Bíblia, não prestam atenção nos detalhes. A Bíblia diz o seguinte: abriram-se as fontes do grande abismo e as comportas dos céus, e caiu uma grande chuva. Então a sequência é, fontes do grande abismo, comportas dos céus, chuva. No capítulo 8, quando fala que para tudo isso, olha o que ele diz: fecharam-se as fontes do grande abismo, também as comportas do céu, e a chuva parou. Consegue perceber que a chuva é o resultado de algo? Ou seja, o dilúvio não foi chuva. Isso foi o resultado de alguma outra coisa. Ou seja, essas fontes do grande abismo. As pessoas têm muita dificuldade de entender essas fontes do grande abismo, porque normalmente esse é o tipo de coisa que não é muito ensinado, né? Na década de 80, a Rússia fez, você tem a década de 70, a década de 80, a Rússia fez uma perfuração na península de Kola, literalmente 12 quilômetros e 300 metros, 12 quilômetros e 600 metros de profundidade. Sabe o que eles descobriram lá embaixo, a 12 quilômetros e meio de profundidade? Água. Não é possível ter água lá, porque a rocha é tão compacta, mas tão compacta, que não tem como a água passar. É impermeável o negócio, mas tinha água lá embaixo. Os alemães fizeram um outro teste também na Bavária, fizeram um poço com 9 quilômetros bolinha de perfuração, de quilômetros de profundidade. Adivinha o que eles descobriram lá? Cerveja. Não, encontraram água também, isso é só para cortar. Água! Que coisa espetacular, rapaz! Água! Como que essa água foi para lá embaixo? Há pouco tempo atrás, aqui no estado de Rondônia, foi descoberto um diamante, e dentro desse diamante, 5% da massa dele é água. 5%. É o que a gente chama de gelo 7. Depois você pode estudar a respeito disso, ver como é que funciona o negócio. É água com uma pressão altíssima. Ela fica cristalizada. É um negócio assim espetacular. Hoje nós sabemos que o planeta Terra, lá embaixo, já teve um grande oceano. Só que não está mais lá. Quando nós temos abalos sísmicos, a gente mede a onda sísmica, funciona mais ou menos como ultrassom, para ver o neném na barriguinha da mamãe, coisa desse jeito. Então a gente consegue ver o que está lá dentro. Não tem mais esse oceano, mas já teve um oceano lá dentro, mas não tem mais. E agora? O que a gente faz? Então nós sabemos de onde veio a água. De onde foi a água? Essa água veio lá de baixo. Hoje nós sabemos que os continentes passaram por processos de compressão. Então nós sabemos que a área da antiga Pangeia, tá, era muito maior do que a área continental hoje. Por isso nós temos os encavalamentos, cadeias de montanhas, planaltos, esse negócio todo aí no planeta. Então é possível fazer um cálculo e mostrar que essa água toda que veio lá de baixo está distribuída nos nossos oceanos hoje, sendo que a Pangeia antigamente era um pouco maior em termos de área do que aquilo que nós temos hoje. Então é bem legal porque dá para a gente contar de uma forma bem específica se o dilúvio teria sido local ou global e de onde teria vindo toda a água e para onde essa água toda teria ido. Eu queria só terminar falando a parte principal aí, principal não, que é mais um probleminha bem sério, como colocar toda essa bicharada dentro da arca. Primeiro a gente precisa saber o tamanho da arca, né? A arca tinha 300 côvados de comprimento, tinha literalmente 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E no livro eu mostro um pouquinho, trabalhando isso daí, que como Moisés cresceu e nasceu e cresceu no Egito, e foi educado no Egito, provavelmente ele estava usando o chamado côvado egípcio. Tá? E a gente sabe qual é esse côvado. A arca teria mais ou menos quase 140 metros de comprimento, daria quase uns 25 metros de largura e quase 14 metros de altura. Se você calcular que ela tinha 3 pisos, é possível calcular qual a área dos pisos. Agora vamos ver os animais. O texto de Gênesis diz que tudo que havia fôlego de vida em suas narinas morreu. Somente sobreviveram aqueles que estavam com Noé na arca. Então nós sabemos qual o tipo de animal que entrou na arca. Aqueles que tinham o quê? Fôlego de vida em suas narinas, os que respiram por narinas. Os que respiram por traqueias não, etc, coisa e tal.
Porque tem gente que fala assim, mas existem 1.800.000 espécies. É verdade, mas a maior parte disso é inseto, entende? Não levou essas coisas na arca. Para que levar? Por favor, 2 cupins. Confere, pai, tá aqui, 2 cupins. Sei lá, 2 pernilongos estão aqui, ó. Não, são os que tinham fôlego de vida em suas narinas. Então seriam o quê? Anfíbios, répteis, mamíferos e aves, só esses 4 grupos. Agora, desses 4 grupos, pegando inclusive os do registro fóssil, quantos tipos básicos existem? Por exemplo, quantos tipos básicos seriam necessários para produzir cães, chacais, lobos, coiotes, raposas? Quantos tipos básicos seriam necessários para produzir os vários tipos de antílopes que nós temos lá na África? Gazela, tiga, o bauá, todo aquele negócio. Então, quando você pega os tipos básicos, e você pega 7 pares dos limpos e 1 par dos imundos, você vai chegar num número impressionante de 1.400 animais. Isso foi a quantidade que Noé precisou colocar na arca. 1.400. Dali, depois, toda a variação iria surgir de novo. Inclusive o que a gente tem hoje. Se você fizer um cálculo, 1.400 animais dentro da arca, daria uma média mais ou menos de 5 metros quadrados por animal, ainda sobrando espaço para corredor, escadas para subir do primeiro nível para o segundo nível, etc. Coisa e tal, dava espaço suficiente para tudo isso. Então, respondendo a pergunta, como que Noé colocou os animais na arca? Resposta? Pela porta. O pessoal fala, mas já imaginou? Para e pensa se Noé tivesse levado o dinossauro. Mas ele levou. Teria que ter levado. As pessoas falam, é impossível colocar um dinossauro. Verdade, colocar um apatossauro tem cerca de 12 metros de altura, mas o filhotinho tinha só 60. Por que você vai levar o adulto? Quando nós trazemos animais para cativeiro, para zoológico, sempre nós trazemos o filhote. Por quê? Porque a adaptabilidade dele é muito maior ao novo ambiente do que se você trouxer um animal adulto. Então Noé poderia ter trazido os filhotes, teria nenhum problema. Vou pedir para você mais uma vez aqui na nossa descrição e lá no link do vídeo na íntegra, vale muito a pena você assistir na íntegra, tá? Fantástico, tenho certeza que você vai crescer demais e ver o quanto o nosso Deus é maravilhoso, poderoso, em toda a sua majestade, em toda a sua criação, as obras de suas mãos. Então, cada vez mais que a gente olha para a ciência e a criação de Deus, a gente vê cada vez mais a obra de Deus sendo mostrada para nós, junto com a nossa ciência. A gente começa a compreender toda a maravilha do nosso Deus. Tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, mais uma vez vou pedir para você compartilhar, curtir e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Valeu? Então, obrigado. Fui!